Salve, salve pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Juca e hoje a gente está junto aí para poder conversar um pouquinho aí sobre essa questão da UERJ, do exame discursivo, beleza? Sobre eletrostática, tranquilo? Então, questãozinha tranquilinha, mas ainda assim você precisa ali ter, né, ali alguns conhecimentos técnicos importantes para poder ali lograr êxito nessa questão, beleza? Então vamos ao quadro, se liga! A equipe liderada pelo físico estadunidense Robert Millikan, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1923, produziu um experimento que determinou o valor da carga elétrica elementar do elétron, que é de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Essa aqui é a carga elétrica elementar do elétron. Maravilha! No experimento, uma gotícula de óleo eletrizado é colocada em equilíbrio sobre a ação das forças elétrica e gravitacional. Então aqui a gente está dizendo para a gente que é equilíbrio da força elétrica e a gravitacional em uma região permeada por um campo elétrico uniforme. Maravilha! Por placas planas e paralelas com cargas opostas. Então a gente está na presença de um campo elétrico uniforme, placas planas e paralelas com cargas opostas. Observe o esquema, o qual a gente vai observar daqui a pouco com mais calma. Considere um laboratório que, ao reproduzir esse experimento, analisou uma gotícula de óleo com massa 12,8 vezes 10 elevado a menos 15 kg, sob a ação de um campo elétrico com intensidade 2 vezes 10 elevado a 5 Nm por Coulomb. E a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Descreva, ou seja, eu quero que ele quer, que descreva a direção e o sentido corretos do vetor campo elétrico entre as placas no experimento. Em seguida, calcule o número de elétrons presentes na gotícula de óleo. Então, repare, ele quer duas coisas. Se ele quer duas coisas, significa que a gente precisa de quê? A gente precisa estar ligado em primeiro fazer uma coisa e depois a outra. Porque se a gente esquece alguma coisa, o cara vai lá e tira ponto da gente. Tranquilo? Então, vamos resolver começar descrevendo, beleza? Ali a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Beleza? Então vamos lá, olha só. Repare você que no desenho, o que a gente tem? A gente tem aqui, né, uma bateria, e essa bateria, ela tem dois polos, o positivo e o negativo. Repare você que o polo positivo, ele está para cima, ele está em cima. Se ele está em cima, significa o que então? Que aqui, ó, na parte de cima, o potencial é positivo. O potencial elétrico aqui ele é positivo. Beleza? Repare você que o polo negativo dessa bateria está embaixo. Opa, se o polo negativo está embaixo, significa o quê? E aqui, ó, a placa de baixo, ela é negativa. E uma coisa que é certo, galera, é certo. Então se liga aqui, ó. O campo elétrico, ele sempre sai do positivo em direção ao negativo. Então, respondendo a primeira pergunta, o campo elétrico, ele é um vetor. Isso aqui é a direção e o sentido, certo? Uma vez que o módulo, ele deu aqui, ó. Demorou? O módulo ele deu aqui. Então, a direção do campo elétrico é vertical e o sentido é baixo. Abaixo. Beleza? Então esse aí, essa já respondi a primeira. Era só isso que ele queria, tá bom? Agora vamos lá. Agora a gente vai calcular o número de elétrons. E agora a gente precisa das informações que estão no texto. Vamos lá. Vamos supor então que esse daqui, ó, é o elétron. Demorou? Então aqui está o elétron. Massa dele aqui, pá.
você sabe que ali existe uma força gravitacional. Se existe uma força gravitacional, essa força gravitacional é o peso, beleza? E o peso aponta para baixo. Mas o problema falou que eles estão em equilíbrio, ao equilíbrio das forças elétricas e gravitacional. Opa, maravilha! Por que ele diz forças? Porque há uma repulsão desse elétron aqui para cima e uma atração para cima. Então aqui a gente vai ter uma força elétrica apontada para cima. Força elétrica. Demorou? E se está em equilíbrio, é porque elas são iguais. Se elas são iguais, a gente pode escrever assim, ó. Força elétrica é igual ao peso. Tranquilo? Mas se ele deu pra gente ali o valor do campo elétrico uniforme, a gente vai ter que utilizar o quê? O FEC. A força elétrica é E vezes Q, que é igual a massa do peso vezes a massa da carga vezes a gravidade. Peso é minha gordura. Se ele quer aqui o número de elétrons, essa informação está dentro do Q. Porque o Q, olha aqui, ó, o Q, deixa eu botar aqui, cadê você? Aqui, ó. Reescrevendo esse troço todo, a gente vai ter aqui, ó, que o E vezes Q, quem é o Q? N vezes E. É igual a massa vezes a gravidade. Quem é quem aqui? O E, o campo elétrico uniforme. O N é o número de elétrons presentes na gota, ou seja, o número de cargas. O E é a carga elementar do elétron, que está aqui em cima, ó, beleza? O M é a massa dele e o G é a aceleração da gravidade, tá certo? Então a fórmula que a gente tem que utilizar aqui é qual? N é igual a M vezes G dividido por Ezinho, Ezão vezes Ezinho, certo? Resolvendo essa questão, a gente vai ter o seguinte, então, N vai ser igual a massa 12,8 vezes 10 elevado a menos 15. Aceleração gravitacional, 10. Campo elétrico, 2 vezes 10 elevado a 5. Ezinho, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos lá, fazendo essas contas aqui, o que a gente tem? Bom, a gente pode cortar aqui, ó. Vamos cortar 12,8 por 2. Aqui em cima fica 6,4. Beleza? Então, a conta que eu tenho que fazer ali para resolver essa parada é N igual. Eu vou pegar todos os 10 elevados, as potências de 10 e vou jogar para cima, tá certo? Então vai ficar assim, ó. 6,4 vezes 10 elevado a menos 15 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 19. Por que está trocando ali de sinal quem está embaixo? Lembre você que há uma aula totalmente, né, gratuita aí no meu canal, tá certo? Para você relembrar essas propriedades. Inclusive, se até agora essa aula está te ajudando, já segue o canal, deixa o like, faça um comentário aí maneiro, beleza? Mande dúvidas que eu respondo. Olha aqui, ó. Se a potência de 10 está embaixo, quando você joga ela para cima, ela sobe com o sinal trocado, beleza? Então ali subiria 10 elevado a 19. Aqui, sobe 10 elevado a menos 5, beleza? E aí, ali embaixo ficou somente o 1,6. Tranquilo? Fazendo essas contas, como é que fica? Me ajuda aqui, ó. Ele vai ser igual. Primeiro, se eu pegar ali, vou consertar aqui. Se eu pegar ali, ó, 6,4 e dividir por 1,6, vai dar 4. 1,6, 3,2, 4,8, 6,4, exatamente, dá 4. Então aqui fica 4 vezes 10 elevado a, vamos lá, bases iguais a gente soma os expoentes, então se liga, 10 elevado a menos 15, menos 5, então vai ficar 10 elevado a menos 20 ali, vezes
10 elevado a 1 mais 19, 10 elevado a 20. Opa! Quando a gente soma esses caras aqui, vai ficar 4 vezes 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Isso significa que o N é igual a 4, ou seja, eu tenho 4 elétrons ali em excesso. Beleza? Então, repare você que essa questão ela trabalhou bastantes elementos importantes para a gente conhecer como funciona a eletrostática e as forças, beleza? E uma coisa que eu preciso que você saiba, galera, olha só, essas fórmulas aí elas são fundamentais para você poder entrar em qualquer que seja a universidade, tranquilo? Nesse caso foi a UERJ que cobrou isso de você, mas a FUVEST faz isso, a Universidade Federal do Paraná faz isso, cara, a UNB faz também. Então assim, galera, atenção a isso daí, tá certo? E principalmente, galera, Enem gosta disso, tá bom? Então, faça, refaça e dúvidas, faça um comentário lá no canal que eu te ajudo. Valeu? Então é isso, queridos. Valeu, valeu. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.